A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Juntinhos, hoje, iremos ler mais 3 capítulos no livro dos Provérbios. Desde já, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal, me ajude a crescer aqui no YouTube, nesta plataforma, e assim alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Não só se inscreva, mas também compartilhe e curta este vídeo, porque assim também você me ajuda a divulgar a santa e bendita palavra do Senhor. Você que recebeu o link desse vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista desde o vídeo de número 1. Afinal de contas, isso aqui é um plano anual de leitura da Bíblia. Para isso, você tem o link da playlist na descrição ou aqui nos cards e assim você terá acesso à playlist completa. Amém? Vamos então orar e logo depois partir para a leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos reunidos mais um dia para darmos continuidade a nossa leitura da Tua Palavra. Que possamos crescer a cada dia na instrução, no conhecimento do Senhor. Como diz, Senhor, a Tua Escritura, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que assim, Pai, a nossa mente, o nosso coração possa estar aberta para a Tua Palavra, para o Teu querer, para que possamos aprender a cada dia mais e mais de Ti. E assim, guardando a Tua Palavra e a praticando, ver prosperar as obras das nossas mãos. Deus, no nome de Jesus, abençoe também cada pessoa que está fazendo esse plano de leitura, bem como cada lar representado nesta hora. No nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém? Vamos então para a nossa leitura de hoje. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. O que ele está querendo dizer com isso? Que eu não devo ficar presumindo. Amanhã vai ser um dia bom, amanhã vai ser um dia ruim, amanhã isso ou amanhã aquilo outro. Na verdade, nós não sabemos o que será do próximo dia. É um pouco semelhante ao que Tiago ensina. Tiago ensina que ao invés de ficar fazendo planos simplesmente, nós devemos entregar nas mãos de Deus e dizer, se Deus quiser, assim será. Se Deus quiser, assim acontecerá. Amém? Continue a leitura. Louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. A palavra louvar não significa simplesmente cantar louvores, mas a palavra louvar também é elogiar, ou seja, a atitude de tal pessoa é digna de louvor, ou fulano tomou uma atitude louvável, elogiável. O que o sábio está dizendo é que não sejamos nós mesmos a nos elogiar, que os outros façam isso, que nós venhamos a dar motivos para que as outras pessoas venham a elogiar as nossas obras. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. A repreensão aberta, quem repreende normalmente é porque ama. E ainda que eu já falei aqui outro dia, que o melhor é você repreender em particular e elogiar em público, mas é melhor a repreensão, ainda que em aberta, do que um amor em oculto, um amor que não é demonstrado, porque ao menos a repreensão vai mostrar o desejo de que o outro melhore e Deus repreende, inclusive, aqueles a quem ama. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Mais uma vez, segue o mesmo sentido. Aquele que bate
fere porque ama é uma coisa. E é muito melhor a ferida feita por quem ama do que o beijo dado por aquele que está enganando, né? Porque é uma lisonja. A pessoa está ali falsamente. E de nada adianta o amor que é falso, enquanto aquele que nos ama, que nos repreende, porque verdadeiramente tem amor por cada um de nós. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Ou seja, aquele que está farto reclama da comida, mas aquele que tem fome, a comida pode estar amarga e ele vai comer de todo jeito. Só quem passou fome sabe como é, né? Tem gente que se não tiver carne, se não tiver mistura na hora do almoço, se não tiver mistura, eu não almoço. Se não tiver um refrigerante, se não tiver um copo de suco, eu não almoço. Não podemos ser assim, não podemos ser assim. Eu, particularmente, já passei muito aperto na minha vida financeira, juntamente com a minha esposa, e já passamos muita necessidade. Já passamos mesmo de pegar aqueles empanadinhos ali de frango e comprar e partir no meio para os dois, de não fazermos as 3 refeições no dia. Então hoje pode ter só ali o arroz e o feijão sem carne. Eu como dando glórias a Deus, porque eu sei o que é você não ter comida no prato. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim a doença do amigo com o conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Ou seja, nós devemos ter um cuidado especial pelos amigos, por aquelas pessoas que estarão ali ao nosso lado para nos ajudar. Devemos ter um cuidado, um trato especial, porque muitas vezes estaremos sós e um amigo será muito útil para nos ajudar nas adversidades e nas necessidades. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora pela estranha. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e o outro são semelhantes. Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Normalmente, como é que nós amolamos o ferro? Não é um no outro? Assim o amigo amola, afia, corrige o outro, o seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Ou seja, a água é como um espelho. Você olha e você vai ver o seu rosto. Assim o coração do homem reflete aquilo que nele está. Por isso que a palavra também diz que a boca fala do que o coração está cheio. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Aqui, quando lemos inferno, podemos compreender como o local dos mortos, né? O Hades, ou o Seol,
seria aqui inclusive o mais correto, Seol, o lugar dos mortos. Um dia eu posso até fazer um vídeo explicando com mais detalhes a diferença aí, Seol, Hades ou Hades, o Geena, que é o inferno propriamente dito. Mas enfim, a sepultura nunca se farta. Sempre no cemitério vai ter lugar para mais um. Assim também são os nossos olhos. Sempre vão passar por alguma coisa e vão desejar alguma coisa. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau entre grãos de cevada pilada, não seria dele a sua estatúcia. Ou seja, ainda que fosse espremido, não sairia dele a sua estatúcia, né? O tolo tem dificuldade de deixar de ser tolo e fazer tolices. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? Quando se mostrar a erva e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas nos montes. Os cordeiros serão para ti vestires, e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Ou seja, quando a relva aparecer, a plantação, o mato aparecer, sair para trabalhar, para pastar, ir para os montes, alimentar as ovelhas, alimentar os bodes, porque ali, então, se conseguirá roupa através da pele das ovelhas, a carne dos animais, se conseguirá o sustento para toda a sua casa, para toda a sua família, seja o chamado ao trabalho no tempo oportuno. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Infelizmente, tem gente que é assim, não tem nada e quer ser melhor do que os outros. Vai ser como uma chuva impetuosa, só vai causar destruição e não terá nenhum fruto nas suas obras. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena, ajunta para o que se compadece do pobre. Ou seja, aquele que enriquece extorquindo os outros, né? A usura é uma forma de falar de juros exagerados. Então, aquele que enriquece de forma extorquindo os outros estará acumulando riquezas, mas no final deixará tudo para aquele que é justo. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Esse versículo aqui é muito forte, porque mostra que quando a pessoa é desobediente à palavra de Deus, a sua oração não só não é recebida por Deus, ou não só não é respondida por Deus, como ela desagrada a Deus. Ela é a abominação diante do Senhor. A única oração feita pelo ímpio que Deus recebe é a oração de arrependimento. Aí depois de se arrepender, aí sim, o ímpio, que já não será mais ímpio porque se arrependeu,
clamará ao Senhor e será por ele ouvido. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Semelhante àquilo que eu falei agora há pouco, né? Então, quando transgredimos, precisamos não encobrir, até porque não podemos esconder nada de Deus, mas nos arrependermos, deixar o mau caminho, o pecado, a transgressão, e assim então encontrar misericórdia da parte do Senhor. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue o ocioso se fartará de pobreza. Ou seja, o que lavra a terra, que trabalha na terra, vai ter o que colher, vai prosperar. Mas aquele que segue o ocioso, que não faz nada, só vai ter fartura de pobreza, falta de tudo. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós não devemos ficar atentando para a aparência do homem, como Samuel, por exemplo, que atentou para a aparência ali de Abinadab e acabou sendo enganado, porque não era ele o ungido do Senhor. Deus logo disse, eu rejeitei esse aí, porque eu não vejo como homem que olha a aparência, mas eu vejo o coração. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a sua língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. Aqueles que tiram e dizem, isso aqui é meu mesmo, é de meu pai, é da minha mãe, é meu. Está roubando o pai e a mãe. Ou seja, o fim não será nada bom. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. O homem, que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrado de repente, sem que haja cura. Ou seja, quando a pessoa ela vai sendo repreendida, e se ela vai ser muitas vezes repreendida, é porque continua na prática do erro. E ela endurece a sua cerviz, ela vai quebrar. Porque é como o bambu. O bambu, ele se encurva, mas não quebra. E depois volta ao seu estado natural. E assim nós temos que ter a nossa cerviz. Estar disposta a nos curvar, ou seja, a nos humilhar, a reconhecer quando estamos errados. Senão, seremos forçados para baixo por causa dos nossos erros e acabaremos partidos no meio.
Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que plenteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. É perdido entrar em discussão com o tolo. Quer você ria, se divirta, quer você fique com raiva da tolice, enfim, você não vai ter descanso, porque o tolo nunca reconhecerá os seus erros, estará sempre ali brigando, discutindo, e ou isso vai fazer você ficar irado, ou vai fazer você rir, mas descanso você não vai ter, a contenda nunca vai acabar. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usurário se encontram e o Senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que te entenda, não te atenderá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. Entenda, nós temos que tratar bem os servos, digamos assim. Aqui no caso a gente sabe que existia inclusive a escravidão, mas tem que saber fazer diferença. Temos que saber a diferença daquele que é filho e daquele que é empregado. Vamos fazer o melhor, tratar bem e tudo mais, mas tem que haver a diferença, porque infelizmente existem alguns que são folgados. E se a gente tratar bem demais, a pessoa acaba achando que tem o direito de ser como filho, e que não tem. Filho é filho, servo é servo. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece sua própria alma, ouve maldições e não o denuncia. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitas vezes a pessoa teme demais algo e acaba caindo em laço por causa disso. Como Jó falou, o mal que eu temia me sobreveio,
o que eu receava me aconteceu. Confie no Senhor e siga em frente. Ele te abençoará. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Abominação é para os justos o homem iníquo, e abominação é para o ímpio os retos caminhos. Enquanto o justo abomina o ímpio, lógico, vai abominar os retos, os justos, porque ambos não andam juntos. A luz é contra as trevas e as trevas contra a luz. Amém, amados? Mais um dia aí de leitura encerrados, livro dos Provérbios. Ainda vão restar 2 capítulos do livro dos Provérbios, ainda o capítulo 30 e o 31, mas antes de lermos, nós ainda vamos dar também uma lidinha ali em Eclesiastes, isso mesmo, que é outro livro de Salomão. Mas isso fica para outro dia, amém? A leitura de hoje encerra agora. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e de também curtir. Tudo isso nos ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!